Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde nós respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, estou hoje na presença do ilustre sensei Gilmar Esteves. Fala galera! E nós vamos responder as suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. Esse Drops, ele é um oferecimento da Centauro, que tá nessa batalha com a gente, né, sensei? Divulgação da ciência, aplicação do treinamento, promoção da saúde. Isso aí. E falando em promoção da saúde, a Centauro ela vai trazer agora no comecinho de abril a professora de yoga Amina Taha. Ela é lá dos Estados Unidos, sensei, e ela vai vir aqui no comecinho de abril para dar uma aula gratuita que vai acontecer em São Paulo. Olha aí. Lá no Parque de Ibirapuera. E lá no Rio de Janeiro, na loja da Centauro do Shopping Leblon. Então você que curte yoga ou quer conhecer essa prática com a professora Amina Taha, fique de olho no perfil da Centauro Sport no Instagram. Escreve Centauro Sport tudo junto. E não perca essa super aula. É isso aí, bora. E vamos lá, no Drops de hoje nós vamos responder a pergunta do nosso ouvinte Daniel Matias, que foi uma caixinha de sugestão que nós soltamos aqui no 4 de 15 e soltamos também lá no perfil da Centauro. E a gente selecionou essa pergunta aqui que ele mandou, que é: como controlar o volume da corrida quando associado às outras modalidades? Uma dúvida legal, né, sensei? Pô, complexa. Isso, então. Esse que é o grande lance. É uma dúvida bastante complexa. Então, eu dei uma modeladinha aqui, que vocês vão ver até no título do episódio, que eu vou falar um pouquinho sobre como conciliar o treinamento aeróbio com outras atividades. Só que a gente vai ver que na literatura científica a gente consegue, com uma segurança boa, explanar uma parte desse assunto aí. Bora, sensei? Bora lá. Então vamos lá. Antes de começar, vou estabelecer alguns pontos aqui para a gente seguir uma linha de raciocínio, já que a gente pode partir, né, de diversos pontos para responder essa pergunta. Existem pessoas que ela tem como foco treinamento de força e potência. Então, por exemplo, pode ser um lutador, um corredor de curta distância, né, uma pessoa que faz levantamento de peso. Tem pessoas que elas podem ter o foco no endurance, né, no treinamento especificamente aeróbio. Aí é um triatleta, um maratonista, né? Uma pessoa que às vezes busca um gasto calórico maior no treino porque ela quer perder peso, alguma coisa assim, né? E aí ela precisa fazer treinamentos de força para melhorar, né? Para buscar os benefícios do treinamento de força. Ou tem pessoas que buscam o aumento de massa muscular no treinamento de força, mas também quer fazer um treinamento aeróbio para manter a saúde, né, do sistema cardiovascular. Isso. Então a gente tem essas três situações aí, que eu dei exemplos de pessoas que misturam o treinamento aeróbio, né? O Daniel, ele colocou aqui o volume da corrida, né, na pergunta, como controlar a corrida, mas a gente vai chamar de treinamento aeróbio, que são os exercícios de endurance de forma geral. Então, a gente não vai dar aqui nenhuma sugestão sobre como combinar receitinhas, sabe? Então a gente não vai dar assim, você vai fazer tal tempo em tal intensidade, segunda, quarta, sexta, terça, entendeu? Porque nem faz sentido isso, para você poder pensar em combinar os tipos de exercício, né? O aeróbio com outras atividades, você vai precisar fazer uma avaliação, cada caso vai combinar de um jeito, então você precisa considerar vários outros fatores. Então deixa isso para o profissional de educação física que está te acompanhando, tá? Então a gente vai, isso aí. A gente vai trazer aqui alguns dados interessantes sobre pesquisas que compararam efeitos do treinamento quando combinando o aeróbio com outras modalidades. Na verdade, o treinamento de força, né? E ele viu algumas variáveis e tem algumas coisas interessantes aqui que vale a pena a gente comentar. E essa pergunta do Daniel, ela é muito interessante porque quando a gente vai falar de saúde, faz muito sentido a gente conciliar esses tipos de treinos, né? Então, por exemplo, é interessante a gente conciliar um treino curto e intenso, que trabalha força,
que trabalha a potência com treinos mais longos, né, com uma intensidade mais moderada, que aí tem um objetivo meio generalista assim, mas de melhorar a aptidão aeróbia. Apesar da pergunta do Daniel ser com outras atividades, eu não sei qual atividade o Daniel estava imaginando, ou você que está ouvindo está imaginando agora. Em todas as atividades que a gente imaginar, a gente pode encaixá-la num espectro, que ele vai de uma ponta, imagina uma faixinha, como se fosse uma régua, tá? Numa ponta, a gente tem os treinamentos curtos e intensos. Então, você pegar um peso bem grande, levantar lá para cima da tua cabeça, né? Fazer um levantamento olímpico, ou dar um tiro de velocidade, correr o máximo que você consegue em 100 metros, em 50 metros, tá? Então, nessa ponta, a gente tem um treinamento curto e intenso. E lá na outra ponta dessa régua, a gente tem os treinamentos longos, moderados. Então, tem aquelas corridas, né, de intensidade moderada, atividades que se repetem por um período grande de tempo. Então, quando a gente vai pensar nas atividades para você encaixar nessa régua, a gente está falando de preto no branco, tipo, ou é força ou aeróbio. As atividades elas vão se encaixando, né, sem ser dentro dessa gradação. Imagina que ela vai se transformando numa escala de cinza e vai mudando, né? Sim. Porque toda atividade ela tem um componente um pouquinho aeróbio, um pouquinho anaeróbio. E esses componentes eles vão aí se equalizando, tá? Eu tô falando aqui bastante de treinamento combinado. Você pode ter ouvido isso com outro nome. Tem estudos que chamam de treinamento concorrente. A maior parte da literatura, um pouquinho mais antiga, eles chamam de treinamento concorrente, que também é uma mesma nomenclatura. Mas por que eles chamam de concorrente? Porque alguns outros estudos mostram que quando você faz treinamento aeróbio, você está lá num espectro daquela régua, você interfere um pouquinho no outro espectro, que são ganhos de hipertrofia, principalmente. Hipertrofia, força, alguns estudos até mostram um pouquinho de interferência no ganho de potência. Alguns autores, hoje em dia, eles mudaram essa nomenclatura ou preferem chamar de treinamento combinado, que é o que eu estou usando aqui. Para tirar aquela palavra de concorrência, parece que um treino anula o outro, né, Sensei, quando fala treinamento concorrente, né? Tá confrontando o outro, né? Então, a ideia não é gerar esse confronto mental aí quando estiver pensando, então eu vou usar combinado, né? Você está combinando dois tipos de treinamentos com estímulos, né, objetivos diferentes. A principal preocupação quando a gente vai conciliar dois ou mais tipos de treinamentos, e aí independente se eles são opostos ou até têm características parecidas, é a gente não sobrecarregar as capacidades de adaptação do corpo. E aí chegar no que a gente chama de overtraining, né? Que é quando você desenvolve vários problemas de saúde relacionados ao excesso de treinamento, né? O seu corpo desenvolve vários tipos de problemas, tá? Então, uma preocupação grande, que também é a preocupação do profissional de educação física, é de tentar conciliar isso aí tudo. Eu acho que aí é a grande preocupação, né, que entra dentro da pergunta do Daniel. E sim. Da questão de como controlar esse volume, né? Porque você tem que estar muito atento à recuperação. Uhum. Porque se você faz uma modalidade, por exemplo, de treino de força que tem, né, uma intensidade maior do que se você for fazer uma atividade de endurance, né, de uma intensidade moderada, que você poderia recuperar um pouco mais rápido, né? Já o treinamento de força você demoraria um pouco mais para recuperar. Uhum. Então, acho que o segredo tá aí em respeitar os intervalos de descanso. Sim, sim. Que quanto mais você combina tipos de exercício, mais difícil fica, né, fazer essa jogada aí, né? E quanto mais intenso, né, geralmente você vai demorar um tempo maior para recuperar. Sim, também. E eu vou trazer um estudo aqui, que ele é de 2012. Ele é um estudo bem famoso, já usei ele bastante em aula, que foi publicado no Journal of Strength Conditional Research. Ele já está aberto, porque ele já é antigo, né? Depois de um ano eles liberam acesso aos estudos. Ele é de um pesquisador chamado Matthew Rea. Não sei se fala Rea ou Rea. Ele também é bem conhecido para quem estuda treinamento. Ele faz muita revisão, muita meta-análise também. E ele publicou, junto com o grupo dele, né, uma revisão sistemática com meta-análise. E vou explicar rapidinho para você. Revisão sistemática com meta-análise é um artigo onde os pesquisadores buscam outros artigos, outros ensaios clínicos que tentaram responder à pergunta central, puxam os dados desses artigos, fazem um compiladão, que é a meta-análise, e tentam chegar num direcionamento. Então, uma revisão sistemática, um super artigo, vamos dizer assim, que olha para toda a literatura científica e tenta ver o que cada estudo individualmente chegou de resposta, combina isso tudo para ver se as respostas
dão direcionamento, né? Para tentar resolver aquele problema de, eu li um estudo e falou que isso é bom. Aí eu li outro que falou que é ruim. Aí eu li outro que ficou em cima do muro, né? Então, Fica aquela fofoca. Então a revisão sistemática, ela tenta pegar uma bússola e ver uma direção. Então ele tentou ver o efeito do treinamento combinado, comparando o treinamento de força e o treinamento aeróbio individualmente. Então ele quis olhar o treinamento de força e o aeróbio, comparado com só o treinamento de força exclusivamente e só o treinamento aeróbio exclusivamente, tá? Esse estudo ele é bem legal, que ele avaliou o efeito do treino, né, de força, aeróbio e o combinado para os objetivos de força muscular, potência, hipertrofia, redução de gordura e aptidão aeróbia. E aí, ele mostra esses resultados, e eu vou falar muito agora, tamanho de efeito, porque ele mostra os resultados, e é comum na meta-análise a gente explicar os efeitos do estudo ou colocar tudo numa mesma medida, que a gente chama de tamanho de efeito. O tamanho de efeito é você pegar a média de um resultado pós-teste, subtrair daquela média pré-teste para ver essa diferença, e dividir pelo desvio padrão do pré-teste. Então não precisa se preocupar com isso, mas quem gosta de matemática aí, só para ter uma noção como se chega nesse tamanho de efeito, tá? Então todas as comparações vão ser feitas aqui, que eu vou comentar agora desse estudo, em relação ao tamanho de efeito. E como você tem várias formas, né, de você olhar para esses resultados, eu vou olhar da ótica do treinamento combinado, para tentar não fugir muito da pergunta do Daniel, tá? Então, para hipertrofia e para força, você quer aumentar força e aumentar a quantidade de massa muscular. E aí os estudos avaliaram mais membros inferiores. Então eu estou falando aqui para membros inferiores, mas a gente pode até supor que isso aconteça para membros superiores também. O treinamento combinado, ele tem um tamanho de efeito melhor do que só fazer o treinamento aeróbio, mas aí é meio óbvio, né? Se o combinado estava jogando força lá dentro do treino e o aeróbio você não acaba não levantando peso, então o treinamento combinado, ele tem um tamanho de efeito melhor que o treinamento aeróbio. Só que ele não é diferente de você treinar só força, e aí é bom, né? Então, combinado é uma alternativa boa para você que quer melhorar a hipertrofia e força. Para potência muscular, também avaliada em membros inferiores, por causa da seleção de artigos que a revisão fez, é bem parecido com o que eu falei anteriormente. A única diferença é que, quando a gente fala de potência, o treinamento combinado ele tem um tamanho de efeito bom, mas se você fizer o treinamento de força exclusivamente, o treinamento de força ainda acaba sendo melhor, tendo um efeito maior na potência. Para a capacidade aeróbia agora, né? Eu quero saber se a minha capacidade aeróbia está melhorando ou não. Então eles mediram pelo VO2 máximo, que é a quantidade de oxigênio máxima que o organismo consegue captar, transportar e utilizar, né? Quanto maior esse número, significa que melhor adaptado você está. Então, para a capacidade aeróbia medida pelo VO2 máximo, o treinamento combinado tem um tamanho de efeito tão grande quanto fazer o treinamento aeróbio sozinho. Então, o que significa? Incluir o treinamento de força ali não interferiu, né? Não reduziu ou não atrapalhou o treinamento aeróbio. Para emagrecimento, que aí algumas pessoas combinam e têm essa preocupação. Então, quando você vai reduzir gordura corporal, todas as formas de treinamento, elas exclusivamente, né, força ou aeróbio, ou combinar os dois, são eficientes. Elas vão ter tamanhos de efeitos, tem tamanhos de efeitos diferentes, né? Prioriza um pouquinho mais o combinado ali, mas todas, estatisticamente, não tem diferença. Todas vão fazer você reduzir gordura corporal. E uma coisa legal agora também desse artigo, por isso que eu trouxe ele aqui, que o artigo ele conseguiu separar os dados, comparando quando o treinamento é combinado com corrida, então força mais corrida, e ciclismo, força mais ciclismo, né? Porque tem gente que é fã da corrida, tem gente que é fã do ciclismo, e tem os triatletas que gostam dos dois. Só para saber se será que tem diferença. E aí, de novo, não tem diferença estatística entre o tipo de aeróbio que você usa. Se você vai correr ou se você vai pedalar, não tem diferença estatística. Mas existem alguns tamanhos de efeitos diferentes que às vezes priorizam um pouquinho mais a corrida, tá? Mas assim, você bater o olho lá e ver um tamanho de efeito um pouquinho maior. Mas se você for fazer uma análise estatística mesmo, não vai ter diferença, tá? Isso para melhora do VO2, né? No VO2 não tem diferença. Combinado com corrida e combinado com aeróbio é a mesma coisa.
Se você for olhar potência, se você for olhar a força, e se você for olhar hipertrofia e redução de gordura corporal, se você for olhar os dois, combinado com corrida e combinado com ciclismo, eles não apresentam diferença entre eles. Então, aí tanto faz você correr ou pedalar. Boa. E aí, de novo, existe um tamanho de efeito um pouquinho maior quando a gente vai falar em redução de gordura corporal, né? Um pouquinho maior, não, bem maior, quando a gente vai falar de redução de gordura corporal, quando é combinado com corrida. Mas, de novo, né, o artigo aqui ele não mostra diferença estatística. E aí, outra coisa interessante desse artigo, que ele tentou também extrair dados da frequência do treinamento aeróbio, quando a gente compara indivíduos que vão treinar o aeróbio uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3, 4 e até 5 vezes por semana, o treino aeróbio. E aí chega um pouquinho mais perto do que o Daniel perguntou sobre volume, tá? Agora, ó, Daniel, é o seguinte, quanto menos vezes por semana você treinar, parece que as variáveis hipertrofia, força e potência apresentam maiores resultados. Então, quanto menos vezes por semana, você treinar uma vez por semana, parece que os resultados de força, potência e hipertrofia são maiores. Se treinar 2 vezes por semana, vai ter resultado, só que vai diminuir um pouquinho a magnitude desse resultado. Se treinar 3 vezes por semana, vai diminuir mais um pouquinho. E aí, nesse sentido, não é linear se você olhar o gráfico, né? Eu vou deixar as referências aqui na postagem, mas ele vai diminuindo um pouquinho, tá? Se você for ver, se for imaginar um custo-benefício, uma boa é você imaginar 3 vezes por semana, porque você não tem uma redução tão grande, né? Imaginando que você quer, né, ter um resultado de hipertrofia, ou de força, ou de potência, tá? Imaginando isso. Mas em todos os casos, a combinação, né, nesses dias de semana, mesmo 5 vezes por semana, que é o maior volume de treinamento aeróbio, você ainda tem um ganho, vamos dizer assim, um tamanho de efeito na força e na potência. Não chega a gerar resultados negativos. Isso que eu quero dizer, né? Não vai te prejudicar. E aí eles pegaram outro ponto também relacionado ao volume do treinamento aeróbio. E eles compararam os tempos de treinos. Então eles pegaram tempos de treinos e fizeram bem parecido. Tempo mais curtinho de treino para um tempo intermediário e foram aumentando, segmentaram em blocos de treino. E aí é bem parecido com o que eu falei no tópico anterior. Treinos mais curtinhos, de 20 a 30 minutos por dia, eles têm efeitos maiores para pessoas que querem ganhar força, hipertrofia e potência. Então, você que é o cara que quer fazer o treinamento aeróbio e conciliar com uma musculação, mas você quer ter hipertrofia, aí buscar volumes de treino menores pode facilitar o seu ganho de massa muscular, tá? E bem parecido com o tópico anterior também, como é uma relação linear, né? A gente vai ver um bom custo-benefício em volumes de treino diários de 40 a 50 minutos por dia. 40 a 50 minutos por dia, você fica naquele meio termo que você interfere pouco nos resultados de força e hipertrofia e consegue ter um ganho bom, né? Fazer um treinamento aeróbio com um volume bom. Agora uma coisa importante aqui. O treinamento aeróbio, eu estou falando a palavra interferir, né? Ele pode interferir no treinamento de força, né? Se você estiver buscando hipertrofia, tem várias evidências que mostram que sim. Só que, gente, é uma coisa que eu tenho que deixar bem enfatizada aqui. O treinamento aeróbio não compromete completamente o resultado do treinamento de força. Quando eu falo interferir, não significa que sim, fiz aeróbio, ferrou, não vai ter resultado nenhum, né? Muitas das explicações, elas têm bases moleculares, eles vão observando modelos animais, até modelos in vitro. Às vezes tem algumas aplicações, observações que quando você vai transferir para humano, a gente não vê os mesmos resultados. Tá? Essa é uma área que ainda tem bastante coisa para ser descoberta, tá? Isso não significa que não existam interferências. Existem interferências biologicamente plausíveis, só que elas não são bem definidas. Uma das teorias, né, falam que o treinamento aeróbio, quando ele é feito antes do treinamento de força, ele pode interferir nas vias que vão levar à síntese de proteína, e tem várias linhas de raciocínios que vão chegar, né, nessa conclusão, baseados em rotas metabólicas. Aí é uma parte de fisiologia que a gente não vai entrar muito aqui no Drops, mas só para dar um exemplo. Se você faz o aeróbio bem antes do treinamento de força, bem antes da musculação, aí você aumenta a fadiga residual, né? Significa que você vai entrar no treinamento de musculação mais cansado. Isso já reduz a produção de força, que já reduz a ativação das fibras do tipo 2, né? Que são as fibras
que a gente usa para fazer treinamento de força, né? As que hipertrofiam e dão aquele volume muscular. Que aí isso tudo, ela vai interferir no seu resultado, por exemplo. É uma linha de raciocínio simples que eles fazem para explicar como que o aeróbio pode interferir no treinamento de força. E quanto mais próximo o treinamento aeróbio do treinamento de força, acaba sendo maior essa interferência, tá? Mas de novo, tô falando a palavra interferência, né? E esses resultados que eu tô falando de interferir no ganho de força ou interferir no ganho de massa muscular, são resultados observados a longo prazo, não uma coisa assim, se você correu agora e vai fazer musculação, o treinamento de corrida anulou a musculação que você vai fazer depois, tá? Não é assim, você não vai perder músculo, ou vai deixar de ganhar músculo, corri, acabou com o meu dia, tá? É um processo lento, cumulativo, que existe uma interferência, mas uma coisa não anula a outra, né? Por isso que eu até uso a palavra combinado pra gente não ficar com esse lance de concorrência de treinos. Agora aqui uma recomendação dos artigos. Eles falam assim, faz o treinamento de força antes do treinamento aeróbio. Para quem quer força e hipertrofia, que aí você reduz esse problema aí da interferência, tá? Se você quer melhorar a capacidade aeróbia, aí não tem problema. Aí você vai fazer do jeito que você achar melhor, ou antes ou depois, né? Aí você escolhe o que se adequa melhor para você. Outra sugestão é separar os treinamentos com intervalo de pelo menos 24 horas. Também é uma boa forma de reduzir esses efeitos de interferência. Mas isso também tem que ser discutido com o profissional de educação física, que é que está montando o seu treino, né? Que ele que vai ter as condições de pensar todas as variáveis e ver se essa separação de 24 horas está de acordo com a sua necessidade ou com a sua realidade. Ele consegue avaliar também se você está bem recuperado ou não para dar um outro estímulo, né? Então ele vai ter ali toda a programação de acompanhamento para saber se o volume e intensidade empregado ali no seu treino tá adequado para você fazer, né, toda a manutenção ali de melhora da sua performance. Isso. E se você quiser se aprofundar mais nesse tema, dá uma estudadinha em duas moléculas sinalizadoras, que chama AMPK, né, que se lê AMP quinase, ou proteína quinase ativada por monofosfato de adenosina. Agora eu vou deixar muito fisiologista bravo, mas eu vou resumir aqui, que é uma enzima que regula o balanço de energia da sua célula. E outra que chama mTOR, que traduzindo para português fica esquisito, né? Alvo da rapamicina em mamíferos. Que é uma via de sinalização que regula o metabolismo, síntese de proteína, proliferação celular. Tem muitos estudos que concluem que existe algum tipo de interferência do treinamento aeróbio nessas duas vias aqui, né? Nessa enzima, MPK, e nessa via da mTOR. Mas assim, se vocês quiserem isso, aí o negócio fica muito mais denso. Esse Drops já tá grande. Se vocês quiserem que a gente destrinche melhor essas vias, a gente pode fazer isso em outro Drops. Então, indo para os finalmente. Eu espero que eu não reduzi aí muito esse tema, né? A gente tenta encaixar ele no Drops de uma forma mais rápida. Se você viu que tem alguma coisa interessante, alguma contribuição para comentar, faz comentário aí na postagem do programa, seja na rede social que você achar mais fácil, né? Se a gente centralizar ali no blog fica melhor, mas manda seu comentário de qualquer jeito, em qualquer lugar que a gente vai respondendo e vai conversando. No final das contas, se você vai buscar a melhora da saúde e qualidade de vida, faz muito sentido você combinar os dois tipos de treino. Faz o treinamento de característica aeróbica para melhorar a saúde do sistema cardiovascular e treina força. Força é muito importante, né, para qualidade de vida. Obtenha os benefícios das duas modalidades. Exatamente. Né? Você vai nos dois mundos e pega o melhor dos dois mundos, tá? Só que sempre tem que ter um profissional de educação física do seu lado para te ajudar nisso. Aí tu vai falar assim, Yuri, você não falou do yoga. Eu quero conciliar corrida com yoga. Eu quero conciliar corrida com crossfit. Quero conciliar corrida com alongamento, né? De novo, esse é um trabalho pro seu professor. Mas é só você imaginar o seguinte. Nesse espectro que eu comentei, nessa régua aí, né? Que vai de uma ponta para outra. É só ver onde essas modalidades se encaixam, né? Quanto mais baixa a intensidade na modalidade, por exemplo, como uma aula de alongamento, é mais fácil de encaixar ela, né, sensei? Aí em qualquer lugar que você encaixar, ela vai funcionar direitinho ali, não vai concorrer tanto assim, tá? Mas com relação ao volume de treinamento mesmo, isso vai depender muito mais de como o teu professor, né, vai estudar essas variáveis e controlar esses volumes, para ele poder encaixar isso dentro de um planejamento que faça sentido para você. E aí você pode usar essas referências, né? Isso que a gente comentou aqui no Drops para te ajudar a tomar essas decisões. Boa. Quero agradecer todo mundo aí que enviou pergunta e dizer que todas as perguntas ficam anotadas aqui. A gente pode encaixar em outras pautas futuras também. E vamos terminar aqui, sensei.
Vamos lá. Então, ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e o senhor Gilmar Esteves. A produção desta pauta foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e Marlo Sanuto. Este episódio é um oferecimento de Centauro e também tem apoio dos nossos patronos. E em especial aqui hoje vou citar a nossa apoiadora e patrona Angelita Coelho. Então beleza, gente? Grande beijo pra vocês. Um beijo, um abraço, um cheiro e não esqueça de arrumar a sua coluna. Falou! Agora. Falou, tchau.